Fala pessoal, boa noite, beleza cara? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Jean Convida. Estamos aqui com a galera da Unidade. Esse nome sim, eu até falei que esse nome é complicado porque existe várias adaptações para Unidade, né? Unidade isso aqui, mas é Unidade agora cristã. Cara, vamos aqui conversar um assunto muito legal. Estamos aqui com o Igor Marcoli, não sei qual que é. Marcoli. Cara, temos o pastor Bruno. Não vou falar outra coisa. André, cara, tamo junto. Todo mundo sabe que minha memória é um pouco esquizofrênica, mas assim, eu tava conversando com ele aqui, a gente se conhecia há muito tempo e eu não lembrava. Cara, é triste demais, mas agora eu tive o prazer de reconhecê-lo. E vamos aqui, curte aí, já manda pra galera, compartilha, que hoje vai botar esse papo em dia, vai trocar uma ideia abençoada e vamos edificar a sua vida, tá bom? Mas cara, conta aí gente, como vocês estão? Estão bem? Se apresentem, falem de vocês, fala comigo. Também, graças a Deus, prazer estar aqui contigo. O André, um amigo aí que Deus tem me dado, o Brunão também, grande Bruno. E vambora, acho que a conversa vai render bastante hoje, né? Vai fluir, animado, motivado pra gente estar aqui conversando as coisas. Quem é você? E quem é você? E quem é você? Fala pra mim, fala pra gente. Vamos começar pelo André então, que é o mais importante. Bom, meu nome é André, eu tenho 18 anos. Não, rodou 100 horas. De carteira assinada você tem. Brincadeira, meu nome é André, tenho 30 anos, sou casado com a Larissa, tenho uma filhinha que se chama Esther. Estou há 2 anos já na Dínamos, quase 3 anos na Dínamos e amo a minha igreja, amo os meus pastores, estou aqui honrando a vida do meu pastor Bruno, né? E o Igor, uma amizade que a gente criou durante uma viagem para o GKPN, tive o prazer imenso de conhecer esse cara, que é uma bênção na minha vida, né? A gente se vê assim, uma vez ou outra, mas toda vez que a gente se encontra é muito bom, né? Muito bom a gente estar com pessoas importantes nas nossas vidas. Muito bom, Mas fala comigo, Bruno. Meu nome é Bruno, ele já falou meu nome, já apresentou. Faz sentido. Meu nome é Bruno, eu tenho 27 anos, não vou fazer essa brincadeira de 18, que já dá pra ver que não tem, entendeu? Não, sim. Mas tem gente que às vezes Sim, acredita em mim, cara. Não tem. Eu tenho 27. Tá? 27 anos, hoje Ai. eu cuido ali da galera da juventude ali da Dínamos em Barra Mansa, né? Uma igreja que a gente começou a construir ali no meio da pandemia, foi processo, pandemia estourou, a gente começou a construir igreja, nasceu ali, foi incrível. Tô aí, animado, muito bom estar com vocês, André, caminha comigo, o Igor, amizade extraordinária que a gente tem construído nesses últimos anos aí, indo em conferência de jovens, compartilhando conhecimento, e o Jean não tem nem o que falar, né? 10 anos de amizade já, 12. Então é bom que você me lembra, tá? Porque eu não lembrar as coisas é complicado. E você, fala Eu sou o Igor, né? Eu tô aí na Igreja Metodista Wesleyiana Casa de Pedra hoje, pastor João Alfredo. Tô no seminário também, tô caminhando aí pra misericórdia de Deus poder servir na igreja um dia, como pastor. E aprendendo muito com vocês, aprendendo com o pastor Bruno, toda vez que a gente conversa eu levo alguma coisa diferente. O André também, o Jean já conhece um pouco mais tempo, né, Jean? Andamos fazendo uns cursos juntos aí. Ele é o cara, se você precisar de manutenção de celular, me procura, claro. Mas assim, se você quiser fazer cursos, pra você ser um técnico, procura esse aqui. Esse é homem, esse é homem. Precisava porque falar. ele é outra parada, tá? Outro patamar. Outro nível. É outro patamar esse menino. Outra parada. Pena que é São Paulino, né? Rapaz, domingão tá chegando. Domingo tem culto, eu sei, pô. Domingão tem culto. Não vamos contaminar o Vamos dar spoiler não. Não vamos contaminar o ambiente. Mas é 2-0 São Paulo, Caleri e Ramos Rodrigues. Vamos falar de futebol aqui, cara. Vamos contaminar. Vamos falar de Gente. música. Vamos lá. Vamos de música. Tá gravado. Vamos vigiar. Vamos vigiar, né? Vamos de música. E você, quem é você? Cara, então, eu sou o Jean Convida. Jean Lúcio. Tá. Eu tenho 27 anos, moro em Barra Mansa, Santo Agostinho, o quê? Volta Redonda, Santo Agostinho. E tô aqui pra servir também. E tem esse programa que Deus deu pra gente, junto com a minha vida. É por isso que chama Jean Convida. E você tem a oportunidade de fazer parte desse programa, assistindo, compartilhando, curtindo, mandando pessoal e também apoiando.
Como que é, Jean? Com muita coisa? Não, meu filho. Você pode apoiar do jeito que você quiser e puder. Você pode acessar o Google, deixar aí o link aí, no cards, na legenda, no Apoia-se. Você pode cadastrar lá o cartão para poder ofertar, abençoar uma vez com R$1, ou todo mês com R$1 também, ou você pode colocar no boleto. Você uma vez, todo mês, o boleto, ou uma vez só. Você vai lá e cadastra do seu melhor jeito, que você quiser, e para você ser abençoado e se abençoar também. Você vai ter alguns benefícios, você vai poder participar desse estúdio aqui, dessa gravação, você vai poder ajudar na montagem do programa e você vai ter muitos benefícios, tá bom? Mas vamos no papo. Vamos lá, galera da unidade. Vamos lá. Fala comigo. Cara, da onde nasceu essa unidade? A unidade Sul Fluminense, que é um movimento que a gente participa aqui em Volta Redonda, ela é um movimento de liderança de pastores e líderes de jovens que se reúnem para poder estar tomando café, para ter momentos de comunhão, de relacionamento. E a gente deriva da Unidade Rio. A Unidade Rio tem esse mesmo movimento no Rio de Janeiro, começou a crescer muito, a gente abriu aqui também e tem crescido bastante. A gente se reúne mais ou menos a cada mês, no sábado pela manhã, toma café, tem algumas outras programações, por exemplo o SDA, que a gente participa, Semana do Avivamento, uma semana inteira de igrejas diferentes, fazendo cultos, a gente participa do GIM, do GKPM, enfim, tem várias programações, mas o foco é o quê? É o relacionamento entre pastores e líderes de jovens de igrejas, todas as igrejas, pode ver, eu sou da Wesleyana, ele é da Dínamos, a gente tem Presbiteriana, a gente tem Batista, a gente tem Assembleia, praticamente quase todas as igrejas aqui da região estão representadas no movimento hoje, e a gente está caminhando junto. Acho que o Bruno pode até falar um pouco melhor, ele tem participado bastante também. Tem sido incrível, né? A gente entendeu que Jesus, ele sempre falou sobre unidade. Jesus, ele nunca veio construir a placa de uma igreja, levantar, né, uma denominação. Não, Jesus veio construir uma família. Então nós somos uma grande família de Deus, né? Todas as igrejas da terra. A igreja de Cristo na terra é uma grande família de Deus. E a unidade entende isso. Isso me faz lembrar, cara, me faz até pensar no seguinte questão. Se nós somos uma unidade, nosso interdenominacional, como é que é? Você falou um nome bonito? Para-eclesiástico. Aí quando eu cresci também. Mas mesmo. Aí mesmo sendo, como é que vocês pregam o evangelho se cada igreja também prega o evangelho e com essa pregação do evangelho tem os costumes, mas vocês estão na unidade, estão pregando o evangelho sem os costumes, sem placa denominacional? Como assim? Então, o que a gente precisa entender? O Igor usou uma palavra muito legal, relacionamentos. O Luciano Subirá uma vez falou uma frase, a gente estava conversando sobre ela lá no GIM, que o Luciano Subirá fala que nas coisas que são mais importantes, né, nas coisas que são assim, cruciais da fé, nós precisamos ter aquilo ali firmado, nós não podemos mudar. Mas naquilo que não tem tanta relevância, aquilo que não tem tanta importância em certo aspecto, não é o essencial, né, vamos dizer assim, a gente pode construir relacionamento a partir disso, a gente pode deixar de lado para construir relacionamento. A unidade vê sim. Então, a questão dos usos e costumes, cada lugar vai ter ali uma cultura na questão da roupa, uma cultura na questão do louvor, uma cultura na questão, né, uma cultura. Então, a unidade, o que nós entendemos? Você vai ter, o Igor vai ter a cultura dele, eu vou ter a minha cultura e o Jean vai ter a cultura dele. Porém, a gente pode se relacionar, mesmo a gente tendo uma cultura diferente. Eu acho que não só pode, deve. Deve se relacionar. Não tem como a gente querer objetivar um relacionamento no céu, se aqui a gente não... Exatamente. Uma das coisas que eu ouvi na conferência e me marcou muito foi o seguinte, né? E a gente tem que ter isso pra gente. Vou dar um exemplo pra você, Jean. Chegou uma igreja aqui, uma igreja se instalou em Volta Redonda, e qual seria a sua reação? Uma igreja que já vem explodindo em todos os lugares, todas as cidades, qual seria a sua reação? Normal, abriu a igreja, legal. A reação de outras pessoas poxa, infelizmente tem pessoas que olham como concorrência, né? Mas sabe o que a gente deve fazer? Eu não sou dono de padaria, não. Franquia, McDonald's. Mas, assim, uma das coisas que a gente deve fazer é ir até o pastor e
procurar a melhor forma para servir Ele. Exatamente. Esse é um dos pensamentos que a gente precisa ter no nosso dia a dia. A minha dúvida, tipo assim, quanto à geração atual, quanto à igreja atual e tal, é a questão. Como a gente está, a cristandade, a sociedade cristã, devido aos últimos dias, achou um ponto médio entre a Bíblia, a palavra de Deus e a vida normal, ou tá meio bagunçado? Cara, essa é uma pergunta complexa. Porque assim, Bastante. eu acredito que tá meio bagunçado. Entende? Por quê? Porque a gente tem falado muito disso lá na igreja, o Igor, o André, você também. Hoje, o evangelho não mudou, o evangelho é o mesmo. Né? Só que, infelizmente, de tempos em tempos, existem fábulas que entram na igreja. Paulo, ele vai alertar Timóteo sobre isso. Cuidado com as fábulas. Cuidado com as doutrinas vãs que elas vão começando a entrar na igreja. Então, assim, em busca de uma vida normal no mundo, uma vida boa no mundo, muitas doutrinas e acredito que muitas fábulas começaram a entrar na igreja. E aí a gente vai precisar começar a pensar, cara, o que isso faz parte do evangelho? Não, hoje eu até postei uma coisa falando a respeito disso, né? A gente ama falar aquela frase assim, não ande só com pessoas que vão te levar para outro nível. Mas Jesus não andou com ninguém que levava ele para outro nível. Aí a gente para pensar assim, poxa, mas quem que a gente está seguindo? Se você está seguindo um coach que fala para você acordar 4h59 da manhã para você mudar de vida, e nada conta, porque o coach tem o seu lugar. Mas se você só ouve esse cara, Jesus não entra na métrica desse cara. Jesus seria um fracassado para esses coaches. Mas a questão, Julinho, é que a gente vê, por exemplo, Jesus. Paulo fala pra gente imitá-lo como ele imita Jesus. Mas a gente tem que entender também que Jesus na Terra ele era homem. Mas ele era Deus. Então, assim, não é que seja um objetivo utópico. Não é que seja isso. Mas assim, a questão é que assim, ele conseguiu viver. Aí ele falou, meu evangelho é morre, nasce de novo. João ele pregava assim, raça de víbora, a igreja está viva, Jesus está vivo, voltando. João tinha um discurso pesado. E a gente está vivendo os últimos dias da igreja aqui na Terra. Então, eu acredito que a gente deveria ser João. Não é que eu, João, meu nome é João francês, só sozinho, mas assim, o Igor João, o Bruno João, o André João, o Taia João, o Léo João, sim, um bando de João. Por quê? Aí Paulo fala, não vos conformeis com esse mundo, mas renovais pelas Renovação da nossa mente. pela renovação da nossa mente, obrigado. Mas assim, a questão é que hoje a gente vê o evangelho cada dia mais saindo pela greta da mão, a gente apertando, liberando isso aqui, liberando aquilo lá e tal, e continua sendo um cristão, mas acaba sendo morno. É complicado, cara, porque essa raça de víboras que você citou e tal, era mais ou menos assim uns 20 anos atrás. 15, 20 anos atrás, então às vezes um pouquinho mais, era só isso. Se eu olhar as igrejas, não tinha relacionamento, era mais um negócio mais hierárquico, disciplina e isso aqui e aquilo. Aí o que acontece? E aí veio a nossa geração, ou até uma geração anterior da nossa, para combater isso, só que parece que a gente sempre combate com o outro extremo. Aí veio a geração do amor, a geração da graça, da hipergraça, a galera que não é isso, aquilo. Eu penso que daqui a uns 10 anos a gente vai conseguir olhar, assim, eu já tenho esse entendimento que a gente tem que procurar um meio termo. Você tem que equilibrar, você não tem que... Eu sinto falta de uma pregação concisa sobre o arrependimento, que você chorar não porque você está cheio da presença de Deus, mas chorar porque você está arrependido mesmo, você está triste pelos seus pecados. Mas antigamente era só isso, e você não tinha aquela questão da graça, do amor, você está errado. Quando foi que você falou isso? 30 anos atrás? Não, eu acho que tem as ondas aí. Tem uma transição, tem uma onda, mas só que como a gente está nessa onda ainda do amor, da graça, a gente só vai enxergar quando a gente estiver de fora. E a gente vai estar de fora daqui a uns 10 anos. E talvez a gente vai conseguir falar, caraca, essa galera estava errada e a outra também estava errada. Vamos buscar o equilíbrio. Porque, tipo assim, aqui você falou da galera um tempo atrás e tal, de que era extremo. E que a gente é mais alma aberta. Mas, tipo assim, pode ser que não seja a geração que eu tô falando, mas, tipo assim, eu sei
de fatos, de dados, por exemplo, da geração do meu pai para antes, que eles eram irmãos, que faziam o que a gente tá fazendo aqui, só não tinha câmera, mas tipo assim, marcava churrasco, viviam na casa do outro, dormiam na casa do outro, casava. Eu sei porque o meu pai ele é pastor aí, tem 65 anos de idade. Então ele é da velha guarda, mas o que eu observo é que parece que era algo tipo assim, faz pra você não ter uma consequência. Exatamente. Entende? Tá. Pagando um preço. E hoje é o seguinte, Comprando no lugar. hoje você combate isso com a verdade, mas você joga pro outro extremo, que é o seguinte, você não tem nenhuma consequência e o amor cobre tudo. Então tem um meio termo nisso daí, a graça não é de graça, a gente tem que entender isso. Não é pra você deixar de fazer ou deixar de fazer porque haja uma punição, mas por amor. Mas entender também que... Eu acho que tem o evangelho, né? Assim, o pastor da nossa igreja, ele fala muito disso e a gente replica. O evangelho completo de Jesus é Jesus encontrando aquela mulher, o pessoal trazendo aquela mulher em adultério, aí Jesus, ele fala, e aí o pessoal larga as pedras, vão embora, ele fala para aquela mulher, cadê aqueles que te condenam? Aí eles foram embora, então tá bom, né? Eu que poderia? Jesus está ali falando isso, eu que poderia? Nem eu te condeno, agora vai, não peques mais. Qual que é o problema? É exatamente isso que o Igor falou. É que a gente tinha uma geração que tinha só a pedra na mão. Mas agora a galera começa a entender um princípio da palavra de Deus, algo incrível que é a graça de Deus. Isso é real. Agora o pessoal então solta as pedras, só que nesse soltar as pedras, ficou muito libertino e o pessoal não foi sem pecar mais. Então a gente tem que trazer o E equilíbrio. o problema da graça é que porque a graça não é a graça que é. A gente entende isso como uma graça perigosa. Eu acho que a hipergraça hipergraça se torna uma graça perigosa. Então, né? A graça não é, mas o nosso entendimento de que torna a graça e hipergraça, Sim. ela torna perigosa. O Max Lucado, né? Eu não leio muito ele, mas uma vez ele postou uma frase, eu vi uma frase dele, na verdade, que eu achei bem interessante. Ele falou, a graça, ela sempre vai ser escandalosa. Então a graça, na minha opinião, ela sempre é escandalosa, porque a gente e o André estava conversando um assunto agora, de um cara, enfim, uma situação muito complexa, sabe? Que qualquer um que olhar naturalmente vai falar assim, meu Deus do céu, que vontade, né? Mas Deus o ama. Ele está na mira da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Então, essa graça escandalosa, ela existe. Mas eu acho que a nossa geração, ela acabou transformando isso em libertinagem. Esse é o ponto principal. E a questão, por exemplo, que, tipo assim, Deus, independente de que a gente for fazer, Deus ama a gente. Mas não é por merecimento, não é por ganhar, não é conquistar a salvação. Mas, tipo assim, é na questão de obedecer os mandamentos. Eu sempre falo, até na igreja, onde eu palavra, eu falei muito disso, sobre Salmo 1, cara. Salmo 1 fala sobre o varão que é feliz, que ele é contente, que ele é bem-aventurado, porque ele ama a palavra, cara. Que ele ama e preza pela lei. E, tipo assim, a lei, a Bíblia fala que Deus não aboliu a lei, que é Jesus, e não veio anular, ele veio para cumprir. A graça é mais perigosa ainda do que a lei. Porque a lei, se você fizer, você está errado. Mas a graça, se você pensar, você está errado. O padrão da graça, ele é acima. Por isso que eu falo que a nossa geração acabou transformando a graça em libertinagem. Que é isso? Porque na lei era o seguinte, quando você adulterava quando você tinha um ato, mas na graça você pensou. Então... E eu acabo vendo, tipo assim, nessa transição de geração também, essa lei e graça. Dos antigos, lei, que antigamente o pessoal era excluído, tipo assim, o namorado caía com a namorada e ficava 6 meses em banco, 3 anos, e sim, tirava, caía e tal, excluído. Era levado na frente da igreja, né? Isso nos remete a pensar no assunto, né? Lei e graça. Entendendo a graça, isso nos remete a pensar no assunto. O que é para ser de púlpito e o que é para ser de mesa? Exatamente. Porque a gente vê uma transição de geração e a gente fala muito sobre isso, né? Porque assim, tem coisas que uma geração antiga levou pro púlpito que deveria ser na mesa. E muita gente foi destruída por causa disso, entende? Mas também tem muita gente agora que tem vivido, igual eu falei, essa vida libertina. O que a mesa ela vai trazer para nós? Uma vida de discipulado. O que mais a gente precisa buscar como igreja? Uma vida de discipulado. A gente só vai conseguir trazer o equilíbrio, eu concordo com o Igor, eu não acho que isso é para agora. Eu acho que nós precisamos nos preparar para conseguir ser percussores de um equilíbrio. Paulo vai falar sobre isso, né? Ainda dá tempo? Eu acredito que ainda dá. Não sei, né? Vamos ver. Eu acredito que... É necessário, vai acontecer. É necessário. Sabe por quê? Jesus está buscando o quê? Uma namorada ou uma noiva? Noiva.
A noiva fala de uma maturidade. Ele não vai vir se a noiva não estiver pronta. Mas a Bíblia fala também que ninguém sabe o dia nem a hora que vem. Sim. E a palavra dele está se cumprindo cada dia. Sim, com certeza. Até o rio lá, que esqueci o nome agora, lá em Jerusalém, que tá enchendo. Verdade. Eu acredito que, tipo assim, que nós somos uma noiva sendo preparada. Eu, particularmente, acredito muito que, assim, que antes de Cristo vir, nós vamos ter esse tempo de poder discipular. A igreja, ela tinha muito púlpito e nada de mesa. Aí, transicionou. Agora, eu não posso dizer que a gente tem a perfeição da mesa. Agora a gente ainda está no processo, mas vai chegar um momento... aprendendo com os erros também então, que a gente tem que começando a enxergar isso. Esse era um ponto que eu pensei. A gente achou um ponto médio de evangelho e vida ou se tornou uma religião? Ou Cara, era o quê? Os dois, falando tanto dos antigos quanto dos novos, os dois se tornaram uma religião. Entendeu? Por quê? Vou falar de mim agora. Rapaz, se tem uma coisa que na minha vida eu sinto orgulho, é porque qualquer pessoa que me olha na rua fala que já sabe que eu sou crente. Não, eu não falo, igual, por exemplo, eu fui com você, que eu tava um dia pra trás na rua e tal, eu falei assim, e aí, Barão? Aí eu falei assim, de onde é? Eu falei assim, não, a gente conhece não. Tá ficando famoso, não é verdade? Não, Ficando famoso. Não, eu até perguntei, não, porque internet? Eu falei, não. Então, aí eu falei assim, não, porque eu senti que você era crente. Está em falta hoje em dia. Então, aí igual eu falei, eu fico feliz porque por eu estar conseguindo fazer isso, cara. Por eu estar conseguindo passar essa mensagem sem abrir a boca. Sim. Por eu estar conseguindo fazer isso, tipo assim. Aí, cara, Jesus está voltando, a Bíblia está se cumprindo, o amor está, de muitos estão se esfriando, o pai contra filho, o filho contra pai, família tá tudo negociada, mas assim, e a gente? A gente não pode compactuar com isso, cara. A gente não pode viver isso. Sim. O nosso amor não deve de jeito nenhum se esfriar, cara. Isso tem acontecido. E aí? Achamos um ponto médio? Não achamos não. A gente tá fora do ponto médio. Fora do equilíbrio. Eu concordo com isso. Foi o que o Bruno falou, a gente tá aprendendo com essa questão nova de relacionamento. O relacionamento é uma beleza, né? A gente olha assim, caraca, é muito legal e tal. Mas você já começa a observar algumas coisas que estão meio desconexas. E igual eu falei, eu penso que mais pra frente a gente vai conseguir entender isso melhor. Por exemplo, eu já vi igrejas que você vê um movimento muito grande, cara, pulsante e tal, mas você vai visitar, às vezes você é excluído na parada. Aí você vai entender, na verdade não é uma igreja, é um ajuntamento de pessoas legais. Então essa cultura do relacionamento que é válida, que é boa, a gente tem que tomar cuidado para não virar só um ajuntamento de pessoas legais que se conectam bem. Porque o que Paulo fala? Esforcem-se para concordar uns com os outros, esforcem para estar em unidade. Então Deus tem me dado esse desafio na igreja. Às vezes eu vejo uma pessoa assim que é difícil de se relacionar. Eu vou lá e falo, vou discipular essa pessoa. Chama essa pessoa para tomar um café, pergunta se ela sabe que é carona, converse com ela, veja a dificuldade. Uma pessoa difícil de se relacionar, que ninguém se relaciona com ela. Ou às vezes uma pessoa introvertida. E nessa tem dado frutos, cara. Tem surgido. Vocês conhecem o pastor Carlinhos? Sim. Conhece, né? O pastor Carlinhos da família viva, da IPV. É um cara totalmente introvertido. É da guitarra. Não vai ser, E ele fala que se não fosse alguém para poder alcançar ele ali e conversar com ele, mesmo ele sendo introvertido, talvez ele nem seria um pastor hoje, talvez ele nem seria um grande líder como ele é hoje, uma pessoa que dá frutos. Então eu tenho colhido frutos das pessoas que são mais fechadas, e eu penso que uma igreja relacional, ela tem que aprender a lidar com essas pessoas também. E tem igreja que você chega para visitar, cara, você é acolhido de uma maneira que você fala, gente, que incrível. E tem igreja que tá fechada em si. Bem frio, né? Então a gente vai aprendendo com o tempo. A questão, por exemplo, vou falar de mim de novo, cara. Tipo assim, o Bruno me conhece desde molecadinho e tal, e sabe que eu sempre fui da galera. Eu sempre fui o cara que chega pra falar com todo mundo. Troca ideia com todo mundo, sendo perto de todo mundo, sendo na calçada, sendo todo mundo. Então, tipo assim, eu tenho dificuldade de entender em pessoas que, tipo assim, que é cristão, que fala, pegar e evangelizar toda criatura, mas vê um aqui e não fala com ele. Tipo assim, e vê o irmão visitando e não cumprimenta. E tem um pandar de falar e não fala. Eu acho, pra mim. Eu acho que tem processos também, né? Porque, querendo ou não, existem algumas pessoas que chegam na vida da igreja muito felizes. A gente pegou um caso esses dias, um menino que chegou na igreja, que ele chegava mais
ele chegava um pouco mais tarde e saía um pouco mais cedo. Porque ele foi tão ferido em lugares que ele passou, enfim, na vida, né? Que ele não queria se envolver com ninguém, nem dar boa noite, nem nada. Ele queria entrar, aí o culto começava às 18, ele chegava às 18h20. Aí o culto terminava 20, ele saía, tipo assim, 20, 30 minutos antes. Você entende? Então aí um dia a gente viu, percebeu, aí o que a gente fez? Cara, a gente foi atrás dele, a gente começou então um processo com ele. E é uma dessas pessoas muito difíceis de lidar. Então eu acho que também existe alguns processos. Talvez não é que a pessoa não esteja querendo fazer, mas eu acho que envolve cara, tá entrando num processo e começando a abrir o coração, começando a ter um entendimento disso, começando a mudar, a ser moldado, vamos dizer assim, para não se conformar com esse mundo. Então veio com muita coisa da família, disso, daquilo. É aquele famoso, você vai tirando como liderança os carrapichos, né? E você então vai deixando a pessoa pronta para aquilo que Deus quer fazer através da vida dela. Entendeu? O Bruno falou uma coisa pra mim uma vez e faz totalmente sentido, né? Que as pessoas hoje em dia só precisam ser amadas. Uma vez chegou um rapaz lá na igreja e ele foi servir o staff. Então, eu tava liderando o staff no dia e, cara, quando eu fui falando o nome das pessoas, então é muito importante a gente saber o nome das pessoas. Sim. Todo lugar que eu vou, eu procuro saber o nome da pessoa que está me atendendo, chamar a pessoa pelo nome. Sorrível, né? sorrível. Isso é muito maneiro. Então a pessoa já, o cara tá perguntando meu nome? O que tá acontecendo aqui? Então quando eu apresentei cada um pelo nome, e esse rapaz, por ele ser uma pessoa muito introvertida, eu falei o apelido dele. Mas eu falei de uma forma carinhosa. Então, cara, o cara caiu na graça. O cara já veio assim e a namorada dele, poxa, tem alguma coisa diferente no André. Então, é isso que as pessoas precisam. Então, hoje o cara, quando ele chega na igreja, ele já vai direto a mim, me cumprimenta. Quando ele sai, ele me dá um abraço, entende? Então, as quebrou o gelo ali pra precisam inserir disso, ele. cara. Aí entra nessa discussão que a gente tava da geração antiga e a geração de hoje. A geração antiga, ela fez algo por nós incrível. Eu acredito, não sei se vocês sentem isso, eu acredito que a gente vive céus abertos no Brasil, sabe? Sim. Quando a gente olha pra igreja. Todo domingo tem gente se convertendo na sua igreja, na minha, na sua. Sim. Todo domingo. Porque a gente vive realmente céus abertos. Olha pra antigamente, quando que a gente lotou 3 estádios no Brasil? Teve lá o Descende, lá 3 estádios lotados. E não só falando do Descende, mas teve outros eventos que lotam estádios no Brasil com cristãos levantando a bandeira. Eu sou cristão. Na nossa época, todos nós aqui, há muitos anos atrás, era brega ser crente. Você falar que você era cristão, hoje, né? Enfim, eu digo isso por quê? Porque, querendo ou não, a nossa geração antiga, nossos pais na fé, eles jejuaram, eles oraram, eles entregaram a vida, eles lançaram fundamento, lançaram os princípios. Então, eu gosto de uma coisa que o Theo fala. O Theo fala o seguinte, cara, a obra que nós construímos hoje é sobre os ombros dos gigantes. Antigamente, meu pai, minha mãe, seu pai, né? Pessoas de antigamente, você pega Billy Graham, você vai vindo, essas gerações são gigantes na fé. Entende o que eu estou dizendo? Então, mas talvez em algum momento ali, por conta de um tradicionalismo, por conta de uma coisa um pouco exagerada, né? Acabou matando algumas pessoas assim. Que, como o Igor falou, tinha uma dificuldade e tal, e em vez de entender o processo, acabaram apenas... Entende? Cara, isso aí, ó, vou pedir completamente do assunto, mas eu vou falar, velho. Ai, meu Deus. Cara, você acha que todo mundo pode ir pro céu? Todo mundo? Você acha que tem uns escolhidos? Você acha que tem... Tá no negócio da unidade, que não é pra falar de teologia. A gente tem até um lema que é cada um com as suas heresias. Cada um com as suas... eu tenho uma heresia sobre isso daí. Aí tem uma heresia de cá, uma heresia de lá, você vai alimentar essa heresia. Então não é melhor conversar não, né? Fala dela, é melhor conversar? Fala o Igor gosta disso daí. Eu gosto. Porque, assim, esse é um assunto que eu acho muito interessante, mas eu acho que assim, jogar pro mundo assim não é uma Você pensar bem, faz 2 minutos que estão discutindo, então com certeza a gente vai resolver isso aqui hoje. Vai. Boa, com certeza. Vai sentido. Mas, assim, eu acho que isso não tem... Eu vou dar minha humilde opinião, assim, porque eu acho que isso... A gente nunca vai chegar na resolução só quando a gente encontrar com o Senhor. Entendeu? Eu acredito que a Bíblia vai dar margem pros dois. Eu, particularmente, acredito assim. Entende? Então... Você quer em qual? Ele quer saber qual que eu creio. Não, eu creio que Deus escolheu quem vai ser salvo. Particularmente.
antes da fundação do mundo e tal. Porém, Paulo falou que a gente tem que ter espírito de sobriedade. Então, assim, eu acredito que Deus escolheu aqueles que vão ser salvos e tal, mas um Deus misericordioso, eu acredito que vai trazer oportunidades a todos. É assim que eu creio hoje. Então, Você entendeu, né? Entendi. Ele não abre mão, Entendi. né? Entendi sim. Mas ao mesmo tempo também não Ele quer me quer... cutucar. Não, mas não é assim. Há um equilíbrio. Mas me explica, Equilíbrio. me explica essa parada aí. Se Deus não escolheu, eu, mero mortal, um infeliz humano, pecador, miserável, vou conseguir mudar um mandamento, uma determinação divina de Deus? Nossa, a pergunta foi boa, cara. Pô, Cara, eu acredito Porque que se ele não. determinou que vai ser salvo, Você acabou. acredita que você pode resistir a Deus? Não posso. Então você acredita que Deus te escolheu antes da fundação do mundo para ser salvo. Ele escolheu todo mundo. Então ele escolheu todas as pessoas. Só que eu acato essa determinação ou não. Romanos capítulo 8 e 9. Existe vaso de honra? Vaso de desonra. E aí? Mas aí, A Bíblia fala ali que o olheiro fez vasos Então. que são de desonra. então, mas aí, tipo assim, aí são Que funções. assunto legal. Não, então, mas tipo assim, eu acredito que isso seja funções, não seja pessoas determinadas. Assim, vai, por exemplo, Lázaro não, Judas era Jesus. Jesus não falou assim, Judas, você vai trair. Ele falou assim, ó, um dia alguém vai sair. Pode ser qualquer dos dois, mas foi Judas. É por isso que, tipo assim, cada um vai interpretar de uma certa maneira. Então, acho que o Will falou e é pontual. A gente vai resolver, cara. São 2000 anos de Já resolveu isso discussão aqui hoje, com e a certeza. gente nunca vai resolver, sabe, isso. Eu acredito que cada lugar, eu acredito que vai ter a sua teologia baseada naquilo que interpretou, que acreditou ali da palavra de Deus. E eu acredito que... Mas eu gostei da posição do Bruno, que ele fala que acredita que Deus elegeu, mas ao mesmo tempo acredita que tem uma chance para quem também não é eleito. Então só não se eu poderia ficar, mas só para deixar claro, eu também acredito que Deus elegeu, mas elegeu a igreja, Isso. não as pessoas. Só isso se a gente puder. Aqui, Até porque ele fala que é impossível resistir a Deus, né? O Lúcifer Não, teve acesso a toda resplendor de Deus e mesmo assim resistiu. Quanto mais eu não poderia, né? Meu Deus, mas tá bom, vamos lá. Um ser Essa é uma boa que tava lá na discussão. O glória. cara tava do lado de Deus, resistiu, Você eu. tava lá na glória, que conheceu literalmente, fisicamente dele. Essa é uma boa discussão. Puxa pra mim. Mas você sabe, eu vou te dizer que eu tenho estudado um pouco mais sobre tudo isso, agora falando sério mesmo. Tenho estudado um pouco mais sobre tudo isso, sabe? Porque eu acho que esse é um assunto que a gente precisa estudar. Eu não acho que isso vai ser, né, Igor? A gente tá falando, Determinante, tal. determinante ou fundamental no aspecto de que, claro que dentro da sua comunidade de fé isso é fundamental, Sim. porque você está ensinando aqueles que Entendimento. estão caminhando ali com você. Entendimento. Mas falando de unidade, eu acho que isso não vai ser fundamental. Né? Jesus vai vir, é igual quando a galera fala de escatologia, não, ele vai vir depois, vai vir antes, vai vir pré, vai vir na hora. Pós-milenista, Cara, vamos parar pra pensar. dispensacionalista. Pra mim ter unidade com você, o que importa é que o Espírito que mora em você também mora em Isso mim, aí, nós somos perfeito, um. perfeito. Poxa, cara, meu Deus. Mas aqui, o Evangelho de Jesus, aquele que João pregava, que eu falei agora, João falou assim, raça de víboras, morra todo mundo, sei o que. Ele mudou, passou pela graça, e ele falou assim, a lei não passou, a lei não mudou, a lei não está inválida, e para conseguir chegar a mim, tem que morrer. Necessário que vocês morram, nasçam de novo, vocês abandonem tudo que vocês têm. E hoje, continua assim? Porque a gente tá todo mundo de uniforme aqui preto, bonitinho, todo de óculos, só menos eu, todo mundo arrumadinho, tudo. Tá, assim. Eu acredito que a gente tem duas dispensações, que é a dispensação da lei e da graça. Né? Acredito que hoje a gente está na dispensação da graça, mas a gente cumpre a lei. E a gente deve cumprir. Só que mudou a dinâmica de cumprir. Por quê? Porque antes o Espírito não morava no homem. Então o que a Bíblia vai dizer? Que Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir. Por que ele veio cumprir? Porque eu e você não consegue. Então ele cumpriu no nosso lugar para que hoje, então, a gente pudesse viver, Filipenses capítulo 3, verso 9, ser achado nele, não tendo justiça que procede da lei, a não ser a justiça que procede da fé. Então agora nós somos encontrados nele, vestidos de Cristo, porque ele cumpriu a lei, nós agora, o véu se rasgou e agora nós temos acesso ao Pai. E o interessante disso é que
Bruno, mas a gente continua cumprindo ali os 10 mandamentos? Continua. Porque antigamente você cumpria para ser abençoado, você cumpria porque senão você ia morrer, você cumpria porque senão você ia para o inferno. Só que agora, Paulo ele vai explicar isso em Romanos. Agora, o Espírito que mora em você, ele te leva a cumprir a lei. Agora não é mais você forçando, não, agora é o Espírito que te guia, porque o Espírito que é a natureza do próprio Deus vem morar em você. Mas cara, por favor, me perdoe, não Jesus. O Espírito que habita em mim me faz viver a lei ou a lei facilitou para que vivesse? Ele faz viver princípios, né? Eu acredito que é o Espírito, cara. Sabe por quê? É justamente o que você falou. Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. Entende? E como eu digo, cumprir por quê? Porque nós não íamos conseguir cumprir. A lei ela é resumida em 10 mandamentos, porque 10 na Bíblia representa tudo. Né? Mas na verdade são 613 preceitos, resumido em 10. Então aí Tiago, você vai lá para Tiago capítulo 2 e vai falar, se você cair em um, você caiu em todos. Então é impossível para um homem meramente mortal ele cumprir a lei. Mas agora, quando o véu se rasga e a presença de Deus vem morar dentro de você, agora você tem a capacidade. Porque a graça é isso. A graça, ela não é liberdade para pecar. É capacidade para você vencer aquilo que naturalmente você nunca ia conseguir vencer. E os princípios também, né? Tem uma palavra dura na Bíblia, não vou lembrar onde está agora, mas diz que a lei não serviu para nada. Tipo assim, claro, entendendo o contexto, não é que não serviu para nada, é que a maneira que o povo entendia, né, a questão de você, se você não fizer, você tem a consequência. O Espírito veio para poder estabelecer princípios. Você viver por princípios e não por regras. Isso daí mudou a nossa mentalidade. Antes você falava assim, eu tenho que fazer isso para mim não ir para o inferno. Depois você fala, cara, eu tenho que fazer isso por quê? Porque eu recebi um presente que eu não podia pagar, a salvação de Jesus Cristo, e agora por amor eu quero cumprir esses princípios porque eu amo tanto Jesus que eu quero fazer o que agrada a Ele. Paulo falou isso, que a lei não tem o poder de nos aperfeiçoar. Exato. É nessa palavra. Nessa passagem. É nessa passagem. Paulo vai falar isso, ele não tem o poder de nos aperfeiçoar. A lei, ela não podia nos mudar, nos transformar, né? Mas a lei, ela vem para 2 motivos, né? Ela vem primeiro para mostrar o caráter de Deus. Porque só um Deus perfeito poderia cumprir tudo. Por isso que ele manda Cristo e Cristo cumpre. Em segundo lugar, eu acredito que a lei veio para mostrar que a gente precisa de um Salvador. Para mostrar a natureza do homem, entendendo que, cara, nós não podemos, nossa natureza é do pecado, a gente precisa de um Salvador. E a partir disso a gente clama por ele, que é Jesus. Cara, vamos partindo para o final, um ponto seguinte. Todos os discípulos foram mortos, foram perseguidos e mortos. Menos João. João morreu na ilha de Patmos, né? De velho. Mas qual foi a chave que virava antigamente nos caras? Poxa, eu aceitei Jesus. Pronto, agora eu vou morrer por ele. Eu amo essa palavra aqui, eu amo esse evangelho de Jesus a ponto de seguir, e se o cara vir, vou morrer por isso. E hoje... Eu vejo que, se a gente olhar para a vida de Pedro, sem delongar, mas se a gente olhar para a vida de Pedro, é aquilo que eu... Rapidinho, deixa eu só comentar com isso mesmo. Cara, Pedro, ele falou assim, Pedro, você vai morrer de crucificado. Não vou. Jesus foi crucificado. Eu não sou digno de morrer igual ele. Me crucifico e chegar para baixo. Mano do céu. Mas Pedro não era assim, né? Na ceia, antes da morte de Jesus, Jesus chega para Pedro e fala, quanto te converteres, apacente minhas ovelhas. Pedro nem convertido não era. Ele negou, né? Virou a chave. Eu quero saber. Jesus, ele restaura Pedro com amor. Eu entendo isso. Eu entendo que quando Pedro negou Jesus... Exatamente. Você pensa comigo, vamos usar Pedro como exemplo. Antes de Jesus morrer, o que Pedro falou? Eu vou contigo até a morte. Mesmo que esses caras venham me pegar, eu vou contigo até a morte. Eu nunca te negarei. Pedro, hoje você vai me negar 3 vezes. Eu nunca te negarei. Aí o que aconteceu? Jesus foi preso. Pedro foi seguindo Jesus de longe. Achou um braseiro, sentou em volta do braseiro com a galera. Jesus estava com os soldados do outro lado do pátio. Pedro nega Jesus 3 vezes diante do braseiro. Na terceira vez que ele nega, fala que Jesus, fita o olhar em Pedro. Isso aí. E Pedro chora amargamente. Por quê? Porque aquele mesmo cara que dizia que ia morrer, que ia com Jesus até a morte, tinha acabado de negar ele. E aí, como é que Jesus restaura Pedro? Se for olhar pela base de Pedro, é muito legal, cara, com amor. Jesus aparece, ressurreto na praia,
E mais maneiro que ele coloca o braseiro ainda, né, na praia, peixe. Chama Pedro. E o braseiro, foi muito interessante, eu pesquisei sobre essa palavra, o braseiro só existe 2 vezes no Novo Testamento. Quando Pedro nega Jesus e quando Jesus restaura Pedro. Nossa, Então forte, hein? é forte, Muito forte. essa palavra braseiro. E aí Jesus faz o braseiro na praia, Pedro vê Jesus e vai em direção a Jesus. O que ele vai pensar? Pô, esse cara vai me chamar de traidor, esse cara vai me chamar de desertor, esse cara vai cuspir na minha cara porque eu falei que ia com ele até a morte, mas eu neguei ele 3 vezes, enfim. Quando chega, o que ele fala? Filhinhos, mano. Não, Jesus tá fazendo um churrasco pros Meu caras, vamos Deus. falar a verdade. E Jesus vai lá e Depois de ser traído. É. O cara faz churrasco e chama de filhinhos. Tens algo pra comer? Aí chama Pedro e fala o quê? Pedro, tu me amas? Me amas. Não, Mas- passa duas vezes. Tu me amas? Tu me amas? E outra, ele pergunta 3 vezes, porque Pedro negou ele 3 vezes, mas ele pergunta, né, tem aqui esse trocadilho Sim, com a sim, palavra, sim. né? Ele pergunta, você me ama a ponto de morrer por mim? E Pedro fala, não, Deus, Jesus, eu não te amo a ponto de morrer por mim, eu te amo só como amigo. Por que ele perguntou isso? Porque lá atrás ele perguntou se Pedro amava ele, ele falou, te amo e vou contigo até a morte. E foi. É. Mas tipo assim, a questão que eu não me desce é saber como e onde foi que antigamente essa chave se virava, o pessoal conhecia o Evangelho, conhecia Jesus, a ponto de viver e morrer por isso, e hoje não. Então, é porque Só eles que eram constrangidos a com amor, Bíblia- cara. Só que a Bíblia continua sendo a mesma. Quer dizer, antigamente nem existia. Por exemplo, na época de dele só tinha lei. Hoje em dia a gente tem Ah, não, tudo. mas aí é diferente. Na época da lei era o sacerdote Então, e tal. tipo assim, e eles aí- agradeciam por terem sido livrados do Egito, era Então, diferente. aí, só que ainda assim, eles foram lá e continuaram. Eles começaram a conhecer um novo, que foi toda essa estrutura que a gente conhece hoje, e foi a ponto de morrer por isso. Eu acredito que nos dias de hoje a coisa mais importante, o Igor falou que eu ia falar, acho que a gente se conectou aqui. Ah, é? Porque eu ia falar sobre isso, sobre o amor. Né? É o que o André falou, o André comentou, cara, as pessoas precisam hoje ser amadas. É claro que você não vai permitir uma vida de pecado, mas o amor, eu acredito que constrange a pessoa a viver o Evangelho, né? O amor de Cristo, enfim. Exatamente. Ô Igor, pra acabar, onde a gente te conhece? Onde que a gente se conheceu? Isso. Então, a gente foi ano passado junto numa conferência que chama GYM, Global Youth Movement. É uma conferência global, movimento global de juventude. Foi lá em Curitiba. E aí o pastor Chicão fez a ponte, ele falou, Igor, tem um amigo meu que tá querendo ir também, o Bruno, no caso o Bruno. E a gente foi eu e o Bruno Lucas, o André nem chegou aí ano passado não. E a gente, os jovens, a gente foi junto pra Curitiba, sem se conhecer, a gente se conheceu lá na viagem, ficamos juntos no hotel e foi um tempo incrível. Eu lembro que a gente pegou mais de 30 Ubers lá em Curitiba, que a gente ficou Pregando para todos. a gente fez uma escala. A gente, cada Uber que a gente entrar, um vai na frente, por exemplo, vai você na frente, você tem que conectar com o motorista, os outros ficam atrás em oração, você conectou com ele e já deixa, a gente evangelizou todos os motoristas de Uber. Então cada vez que um ia na frente tinha que conectar e tal, e Deus deu palavra de conhecimento pro Bruno, pra falar com o motorista, teve um motorista que a gente orou com quase todos os motoristas praticamente, a gente ficava até 1h, 1h30 orando. Foi incrível. Chegava a pizza lá, o motoboy batia na porta, a gente orando, rodopiando, e o motoboy entregando a pizza, não tá entendendo nada, o que é isso aí que tá acontecendo? Então foi um momento muito legal. Esse ano a gente foi de novo, dessa vez com o André. O André é uma pessoa sensacional que eu conheci. Eu nem acreditei, parecia que a gente se conhecia há muito tempo, porque ele me acolheu de uma maneira incrível. Assim, parece que a gente é amigo há muito tempo. O André é o cara do amor. Ele assim, é. Ele é. Ele é bem calmo, cara. Ele é bem amor. calmo. Cara, eu tô com vergonha porque ele falou dados físicos, tipo assim, pô, a gente se conheceu em tal lugar. Mas a minha memória O não- André é Cara, isso tem sensacional. muito tempo, Não. acredito que foi 2016, tem muito tempo. E o GYM é muito legal porque a gente tem a experiência no GYM, né? Nossa, Na Deus. conferência, é incrível, aquela conexão, unidade, mas também a quantidade de igreja que a gente conhece, Nossa Deus. né? Que a gente sai passando, Meu Deus. enfim. Vou pedir pro André te contar rapidamente a história que a gente teve nesse GYM, indo pra lá, porque a gente tava indo, viajando dentro do carro, e a gente tava pedindo pra Deus dar experiência pra gente. Pedindo pra Deus, mas não pra dar experiência pra gente, pra usar a gente pra ser experiência pra outra pessoa. Exatamente. Vou pedir pro André te contar o que aconteceu. Beleza. A gente alugamos um carro em Resende, né? Aí a gente foi, a Vivian levou a gente.
a esposa do Bruno. Quando a gente chegou lá, a gente pegou o carro em Resende, foi um HB20. Indo pra Sorocaba, indo pra São Paulo. Indo pra Sorocaba, isso, lá pro Gin, né? A programação era pra gente chegar lá estourando 4, 5 horas, porque a gente ia se conectar com o pastor de Sorocaba, pastor dos jovens, pra gente conhecer a igreja e tal, conectar com o cara e tal. Só que quando a gente pegou a Dutra, cara, saindo de Resende, o Bruno sentiu ali que o carro tava saindo um pouco de traseira. Enfim, quando a gente chegou em São Paulo, se eu não me engano, Tatuapé, nunca mais esqueço essa cidade. Tatuapé. Só que dentro de tudo isso, se vocês quiserem falar algo a mais, podem me cortar aqui, tá? Dentro de tudo isso, na viagem, a gente orando, pedindo ao Deus para nos dar experiência. Senhor, nós queremos experiência contigo, queremos viver coisas inimagináveis, nós estamos aqui para viver experiência contigo, Senhor, durante esses dias que estaremos no GKPN. E vou citar até o louvor que a gente estava cantando, né? Que é um louvor que a gente gosta de Worship. muito. Worship, Vou pra casa de Uber hoje. Depois eu vou te mandar o louvor, né? Hoje eu vou pra casa de Uber, deixar o carro encarado aí na rua. O louvor diz o seguinte: pode me tirar o ouro e a prata, minha casa, minha família e meus amigos. De quem? Só não me tire o meu Senhor. Unsongs. Vamos forte, tá? É do Vilas Cara, Boas, da galera Vilas Boas. Uma letra incrível, então a gente cantando e depois rolou até um discurso no carro falando sobre essa Adoração. essa letra, né? Mas algo bem sadio. E quando chegamos em Tatuapé, eles ligaram, né, para Localiza para fazer a troca do carro. Eles aceitaram de boa. Então, cara, quando a gente fez o retorno na pista, a gente voltando para ir pro shopping, e a gente brincando, né? Pô, vamos trocar de carro e tal, vai pegar o tanque cheio. Cara, quando a gente tava... O Bruno tava gravando um stories pra postar no Instagram. Quando eu olho pro lado, cara, eu só escuto um pneu cantando. Cara, um Prisma pegou a lateral. Eu acho que... O caminhão pegou a traseira do Prisma, o Prisma rodou e bateu na lateral do carro. Era pro carro ter capotado, mas, cara, foi Ido pra pista do lado, né? Porque a gente Foi- tava na pista do meio. Foi tão a mão de Deus, cara, mas tão a mão de Deus que o carro nem mexeu, cara. A gente desceu, fez o boletim de Quebrou ocorrência. a terra, quebrou o para-choque, mas a gente tava se perguntando, né? Poxa Deus, a gente tá Dentro aqui. de tudo isso eu falei com o Bruno, cara, Deus quer mostrar algo pra gente nessa viagem. Deus quer mostrar alguma coisa. O que é eu não sei. Às vezes a resposta tá lá no shopping. Aí Vou deixar o aconteceu, desfecho pra você. né? Aí a gente foi, né, Igor? A gente foi pro shopping, ligamos, cara, acabou de bater e tal. Não, tem que vir aqui. Chegou lá. A gente precisava fazer a troca do carro, só que tinha que pagar as avarias. Pagamos as avarias. Mesmo assim, eles não liberaram a troca do carro. Queria que a gente quebrasse o contrato que a gente tinha feito, entende? Pra gente fazer um outro contrato, né? E, enfim, a gente ficou lá, a gente já tinha botado até o nosso travesseiro lá pra dormir dentro da Localiza. Cara, eu falei com a menina, falei, ó, a gente tava programando pra chegar e assistir o jogo do Flamengo também, o jogo né? do Flamengo. Falei, ó, a gente vai dormir Foi aqui. Deus, foi Deus, foi E o Deus. mais legal é que antes a gente tava na Deus. Dutra, dentro do carro, orando, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aí nessa viagem, pedindo pra Deus experiência. Um pouquinho depois da oração, vem um caminhão, bate na nossa traseira, a gente tá na Localiza, não consegue trocar o carro, os caras não querem trocar o carro pra gente, a gente se perguntando por que tá O que acontecendo tá aquilo. acontecendo? Ligamos pra advogado. Ligamos pra advogado. Cara, nossa, fizemos Deus. de tudo. Enfim, desfecho. A gente descobriu que tinha uma coisa interna lá, um problema interno entre a funcionária, entre a chefe, e por isso que não liberou a troca, porque o normal era liberar a troca, mas aí, né, enfim, liberou. Do nada, né? Então, pô, do nada liberou a troca. Final, tava fechando na hora de liberar. Liberou a troca. Aí a gente foi embora. A gente, pô, feliz, assim, todo mundo cansado, querendo chegar no hotel logo, né? Porque a gente queria se conectar, a gente queria também descansar. Bruno, posso te cortar rapidinho? Pode. Dentro de tudo isso, quando aconteceu isso, a gente estava para ir embora, o Bruno, acho que pegou a chave do carro, se eu não me engano, pegou a chave do carro da mão dela e falou, ó, Jesus te ama, Deus tem um plano para sua vida, volta para casa de Deus. Cara, a mulher começou a chorar. E a gente saiu. Isso foi, assim, só pra complementar. Porque na hora que a gente foi embora, o Bruno falou isso pra mulher. Obrigado, a gente tava 6, 7 horas lá dentro da Localiza. 6, 7 horas. E aí, a moça já tava sob pressão, A moça tava sob né? pressão. Aí quando eu consegui liberar, na hora de ir embora, despedimos dela, porque já tava quase amigo dela, porque tanto que a gente ficou falando com a moça lá. É, ele só falou, ó, te amo, Deus. Mas não sabe Liberamos uma palavra foi embora. pra ela. Só que eu esqueci minha mochila dentro da Isso aí. Localiza.
Isso aí. Aí a gente tava descendo descendo A escada, a escada voltou. rolante. Aí eu olhei, minha mochila, galera, eu vou voltar, pode ir pro carro. Eu dei um pulo assim na escada rolante pra poder voltar pela parte de subir. A galera foi descendo a escada rolante pro carro e eu fui pegar a mochila. A hora que eu entro na localização pra pegar a mochila, a mulher tá Chorando. em prantos. Aí o legal... Nossa, isso daí foi demais. Não, o legal foi que tipo assim, a gente tava na escada, né, André? Descendo, aí o Igor voltou e tal, pra pegar a mochila. Quando a gente chegou, aí a gente tava a escada rolante descendo. Quando tava na metade da escada, mais ou menos, descendo, um ficou olhando pra cara do outro, o André pra mim, eu pro Lucas, o Lucas pro André, e o André. A gente ficou olhando e falou assim, cara, vamos voltar lá pra liberar uma palavra sobre aquela moça? Cara, a gente vai e volta. Quando chega lá, Quando chega lá, tá o Igor. orando pela Já mulher. orando pela moça. Por quê? Porque eu vi ela chorando, eu falei com ela, tá tudo bem, tem alguma coisa acontecendo, então aí quando eu entendi que era alguma coisa de Deus, eu falei, posso orar por você? Ela falou sim, aí eu comecei a orar. Eu falei, pô, tô orando sozinho, meus amigos não estão aqui, daqui a pouco aparecem os caras. E eles não tinha como eles saberem que tava acontecendo isso, porque já tinha descido a escada rolante e tava indo pro carro. Eu até perguntei, cara, por que vocês voltaram? Foi Por do que vocês Espírito. não me esperaram no Foi o carro? Espírito Santo. Porque o normal era esse, era a gente ir pro carro, já ir começar a arrumar as coisas, que a gente tava Isso. atrasado e tal, né? Enfim, o resumo é o quê? Localiza fechada, entre aspas, assim, avivamento acontecendo lá dentro, a menina chorando, se entregando, contou, começou a abrir o coração, o Igor até pegou o número dela, enfim, pra depois, né, mandar uma palavra, mandar uma sugestão de uma igreja perto, amiga, né, por causa dessa unidade a gente tem acesso a muita igreja. Enfim, foi uma experiência, essa foi uma, né? Aí a gente entendeu que Deus queria da gente naquele momento. A gente sendo usado pra atingir a vida de uma pessoa. Exatamente. Esse carro teve que bater, se a gente teve que gastar o dinheirão lá. O atraso também, né? O atraso, Porque às vezes assim, pior. eu usei até isso numa pregação, depois que eu voltei do Gym pregando na minha igreja local, na Dynamos, eu usei isso numa pregação, né? O André vai lembrar que eu falei, cara, o quanto a gente tem disposição, se a gente realmente ama Jesus, de deixar ele mudar, alterar a nossa rota. Porque a gente estava cantando uma canção que falava disso, de um Deus que talvez tiraria tudo, porque o que importava era a presença dele. Então a gente começou a entender, e depois que isso aconteceu lá mesmo, a gente começou a entender, cara, é isso. Deus mudou nossa rota porque essa mulher, ela precisava de uma palavra, e a gente se colocou à disposição, então Deus nos usou. E olha tudo que aconteceu. Foi incrível. Aí eu olhei pra ela e falei, ó, Deus tirou a gente da rota pra trazer uma palavra pra você. É isso aí, Volta. maravilhoso. É incrível. Cara, mas aí, por hoje, infelizmente, vamos quebrar aqui. E cara, você está assistindo aí, ó, a câmera aqui, ó. Muito obrigado por estar aqui até agora. Senta o dedo aqui no curtir e tal. Compartilha pra galera. Manda, se inscreve no canal. E cara, eu tava comentando com eles antes. Eu vou gravar um vídeo depois explicando melhor, mas eu vou precisar de dar uma pausa no Já Convida. Então, esse vai ser um dos vídeos que eu vou postar por último. Mas eu vou postar alguns vídeos com uma constância menor, não vai ter vídeo novo, vou gravar um conteúdo diferente, musical e tal. Mas podcast, nesse formato, eu vou dar um tempo. Porque minha vida pessoal, tô precisando de arrumar umas coisinhas e tal. Tá preparando pra casar. Aí eu tô precisando de arrumar umas coisinhas e tal. Aí eu vou precisar de um tempinho. Varão casudo. Aí eu vou precisar de um tempinho, infelizmente. Mas se inscreve, curte, compartilha, que eu tenho certeza que você vai gostar desses vídeos que já tem no canal, que tem bastante vídeo pra você curtir. E vou postar ainda mais, tá bom? Então, fica com Jesus. Muitos beijos. Deus te abençoe. E abraço. E cada galera, vez que muito volta, obrigado. volta melhor. Porque eu lembro que Com você parou a certeza. primeira vez. Quando você voltou muito melhor. Então aguarde que quando voltar o bicho vai pegar. O Vai ser negócio vai top. ficar estilo flow. É isso aí. Cara, Tamo junto. muito obrigado mesmo. nóis. Tamo junto, cara. Foi um Prazer é prazer. meu, Muito gente. obrigado. Obrigado Isso. pela presença de vocês. Tamo junto. Que Jesus, em sua infinita graça e misericórdia, continue abençoando vocês Amém. em Amém. todos os passos de vocês. E continue sendo bênção. Vocês continuam sendo usados por Ele. Porque a obra é grande, Verdade. mas poucos são ceifeiros. Amém. E vamos ser João. O rei está vindo, Jesus está voltando. O mundo está esperando a volta do rei. E a gente tem a tarefa de anunciar aos quatro cantos. Então vamos anunciar. O rei está vindo, o rei está vindo. Arrependa-se. Vamos chegar a ele. Vamos pegar o evangelho de Jesus. Amém. Tá bom? Amém.
Beijo pra vocês. Valeu, Boa galera. noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.